Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Correia, toda quarta-feira eu e você juntinhos aqui nesta esquina e tudo acontece. Pois é, se liga, se pluga, afinal estamos para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, brasileiro que está lá no Japão, lá do outro lado, no globo, e está com a gente aí, manda suas perguntas, estamos aqui a posto também para te atender aonde você, quer que você esteja aí, nessa aldeia que virou o nosso planeta Terra. Pois é, seja bem-vindo. E hoje a pauta, nós vamos trazer uma pauta um pouco diferente, mas que é de uma grande importância, e eu quero desde já agradecer a presença desse moço aqui no programa. Eu tenho a honra de receber o Dr. Bernardo e Campos Carvalho, que está aqui ao meu lado já. Bernardo Campos Carvalho, seja bem-vindo ao Esquina da Cultura. Muito obrigado. Você não imagina a alegria, a satisfação de estar aqui, se valer da oportunidade que você nos oferece em poder falar alguma coisa para os seus ouvintes. É maravilhoso, é muito prazeroso. Obrigada. Antes de mais nada, Bernardo, eu queria que você contasse um pouco da sua vida. A sua formação é o direito, você é advogado, criminalista, está há quanto tempo já atuando? Olha, diz um amigo meu que quando você faz mais de 50, você não pode falar a idade. É proibido. Mas eu já passei da casa dos 60. Okay. Eu estou há mais de 36 anos na advocacia criminal. Certo? Eu sempre fui um advogado especializado no Tribunal do Júri, mas sempre em paralelo, talvez até pela interligação que existe das drogas com os homicídios. Hoje é cerca de 70% a 80% dos crimes. Eu sempre carreguei as drogas, eu pude presenciar a contragosto, a desgraça que as drogas fazem nas famílias, fazem com as pessoas, tornam as pessoas um verdadeiro excremento humano. Isso fazem mais de 36 anos que eu convivo com isso. Olha, que maravilha. É um tema muito difícil, né? E muito importante, porque realmente é muito difícil a pessoa que vai para o mundo das drogas sair dele, né? Você sabe disso, a dificuldade. É um caminho quase sem volta. Mas que não é impossível, tem pessoas que conseguem. Mas antes de mais nada, eu queria que também a produção mostrasse, porque hoje você vai falar do seu livro, que você vai lançar no livro agora, contando essas experiências, né? Por favor, pode mostrar o livro. Está aí, ó, Bernardo Campos Carvalho, Drogas, o Início do Fim. Esse livro é um livro didático e é um livro também que você traz depoimentos de ex-drogados, né? Ex-viciados, né? E é muito rico esses depoimentos, eu estava dando uma lida aqui por cima, né? E você traz aí, didaticamente, todos os tipos de droga que você sabe que existem. As principais. Eu começo pela maconha, que a maconha da década de 70 nada tem a ver com a maconha atual, o skunk ou skunk. Qual que é a diferença, Bernardo, hoje da droga? Olha, a maconha, eu convivo com ela, estudando, eu nunca usei, mas eu vivo uma constante pesquisa. A maconha da década de 70 era o famoso baseado, que as pessoas com mais de 30 conhecem esse termo. Era a maconha, ela tinha a maconha daquela época, para você ter uma ideia, o efeito alucinógeno, ou o PHC, que é o efeito alucinógeno, era de 0,1 a 0,3%. Hoje, nós passamos pelo haxixe, que foi, na época, nos idos anos de 80 e poucos, foi uma revolução no mundo das drogas, da maconha, porque o haxixe, que é a maconha, que é pulverizado uma resina química em cima das folhas e das flores, ela chegou a 17%, de 15% a 17%. Hoje nós temos o super skunk, ou skunk, que ela chega à casa dos 33%. Nossa! Se você fumar 2 cigarros, dependendo de organismo para organismo, você morre de uma parada cardíaca. Nossa, é muito complicado isso. E como está hoje você, que milita no direito há tantos anos, a história da liberação da maconha como uso medicinal, e como está essa situação aqui no Brasil? Olha, eu vejo com grande preocupação. Eu não sou puritano, eu sou realista, mas eu acho que o Brasil não está preparado ainda para a liberação
de drogas. Porque, na verdade, hoje, o que acontece é tão fácil de você comprar drogas, você vai daqui na esquina, tem onde você comprar. Eu acho que, num segundo momento, o Brasil um pouco mais culto, um pouco mais preparado para conviver com as drogas, eu seria a favor de uma liberação tipo Holanda, não tipo Uruguai. Porque se você vê as notícias hoje, depois que liberaram as drogas, principalmente a maconha no Uruguai, está sendo um efeito devastador em cima da juventude. Esse é o grande problema, né? Porque a juventude ainda está em formação, né? Da sua personalidade, enfim. E são os que mais sofrem a influência. Uma criança não está preparada para isso. A criança ainda ela carrega aquilo que é mais bonito do ser humano, é a pureza, a inocência, a boa-fé. A criança não está preparada para isso. É como você matar uma criança quando nasce. Exatamente, eu concordo com você. E dentro do livro você traz então as principais drogas e também você aborda aqui a droga cujo nome é conhecida por canibal ou sais de banho. Sais de banho. Eu confesso que não conheço e queria que você falasse um pouquinho para a gente, especificamente dessa droga. Eu te pediria licença para fazer um parágrafo. Eu gostaria de voltar um pouco à história desse livro. E aí eu vou chegar no sais de banho. Por favor. Esse livro de concepção, de pesquisa, eu concebi a ideia de fazer esse livro, porque infelizmente no mercado não existe nada, não existe um livro que fale sobre as drogas de uma forma que a pessoa entenda. Uma pessoa que tem um pouco menos de cultura, se comprar os livros que existem hoje, a pessoa não vai entender. Uhum. Entendi. A E linguagem do livro é bastante digamos, simples, eu procuro ser o mais simples possível, certo? Agora, esse livro nasceu justamente por causa disso, a falta de informação. Eu acho que para você falar em drogas, para você pensar numa liberação de drogas, as pessoas têm que ter conhecimento. Não é o que acontece. Não há dúvida. Não há conhecimento. Esse livro eu comecei há 3 anos a estudar e pesquisar. Inclusive, você me parece que esteve na Cracolândia, né? Para colher também alguns depoimentos de alguns lugares que estão ali. Enfim, e parece que foi uma experiência muito triste para você também, né? Olha, eu gravei 4 horas e meia de entrevistas na Cracolândia. Foi uma das coisas mais deprimentes que eu já vi na minha vida, porque só uma pessoa que vê aonde para o ser humano quando cai na Cracolândia por causa do efeito devastador do crack, a pessoa deixa de ser um ser humano, ela passa a ser um resto de um ser humano. Eu gravei 4 horas e meia com aqueles conhecidos, como eles fazem questão, dos noias. Uhum. Tá? E dentro da Cracolândia, um dia eu estava entrevistando um rapaz, eu olhei para o lado, eu tive, eu acho que a maior tristeza da minha vida. Eu encontrei caído como um farrapo humano, meu ex-sócio. Meu Deus. Que era uma das pessoas que eu apostava todas as minhas fichas, que seria o maior advogado do Brasil na área criminal, tal o seu tirocínio, a sua cultura, a sua capacidade. E eu encontrei na Cracolândia. Sujo, barbudo, cabelo comprido, fedorento, que ninguém aguentava ficar perto dele. Tentei de todos os meios tirá-lo, levá-lo dali, não consegui, porque dentro da linguagem que ele já tinha adotado, que é uma linguagem difícil de se entender, ele falou, não, a minha opção é essa, eu agora vivo das drogas e pelas drogas, eu não quero morrer aqui. Meu Deus, é muito triste isso mesmo, né? E dessas drogas, das principais que você traz no livro, aborda aqui e nos mostra todas, a mais destrutiva é o crack mesmo ou não? Na realidade brasileira o crack é o grande problema, que o crack vem da mistura de cocaína com bicarbonato, é uma droga violenta, é uma droga, por ser barata, é pior ainda.
E a pessoa tem que ter na cabeça o seguinte, basta provar uma vez que você não volta mais. O que é esse barato, né? Quanto é uma pedra? Quanto de crack? Qual a diferença? Existe muita diferença de preço para as outras, para a cocaína? Sim, o crack é bem mais barato. Teria o oxi também, que é a mesma escola do crack, que é a cocaína misturada com amônia, com querosene e cal, que seria teoricamente mais barata, porque ela não usa a parte nobre da cocaína, ela usa as folhas, que eram até então desprezadas, mas ela não teve muito êxito no Brasil. Continua sobre a égide e a regência do crack. O crack, para vocês terem uma ideia, o crack, você normalmente, em 80% dos casos, você consome fumando por um cachimbo, uma espécie de cachimbo, por uma latinha de refrigerante. Quando você fuma o crack a primeira vez, no momento você tem, durante uns 10 a 20 minutos, variando de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, você tem uma fase de euforia, de bem-estar, de vitória, que é uma coisa impressionante. Só que passando aquela fase dos 20 minutos, você entra num estado de depressão tão grande que você deseja até a morte. É o momento que a pessoa vai, para curar a depressão, ela compra mais uma pedra e fuma. Então aquilo se torna um círculo vicioso, você não para de consumir nunca. E você, tenha certeza, você está no último estágio da psicodinâmica do vício. Hoje no Brasil, o crack é a droga que é mais consumida, vamos dizer assim, a mais procurada. Sim, é o grande nome das drogas hoje. Tá? Continua sendo consumida muito a maconha, consome muito a cocaína em pó, tá? A pasta de cocaína, aí eles têm uma gama de jeito de usar. O LSD continua. O LSD é a droga dos hippies, dos Beatles, do Pink Floyd, que eles usavam o LSD como grande. Eu acho que era o momento que eles descobriram a droga, a juventude descobriu e começou a consumir a droga. E temos aí também Eu só quero fazer um alerta. Por favor. Cuidado quando vocês forem numa festa, principalmente aquelas festas nominadas como heavy. Sim. Cuidado, porque hoje você não escolhe, os traficantes escolhem você. Cuidado quando você deixar um copo em cima da mesa. Não precisa ser numa festa heavy, numa boate, em qualquer lugar, numa danceteria. Qualquer festa, né, doutor? Eles estão colocando droga na sua bebida. No momento que você sai para ir no banheiro, é um alerta que eu faço. Jamais bebam se seu copo ficou com refrigerante, cerveja em cima da mesa e você saiu por alguns momentos. Você pode estar sendo drogado naquele momento. Tem que tomar cuidado mesmo. E esse Porque não é só a cocaína e nem o ácido lisérgico. Existem outras drogas, que são, por exemplo, o GHB. Essa também eu não conheço. O que é o GHB? Justamente, o GHB é uma droga poderosíssima, tá? Que ela vem da cocaína, é uma droga sintética, que ela tem um poder devastador muito grande. Ela justamente é a droga do abuso, que normalmente se dá para a pessoa, justamente para ter sexo, que é muito usada, no nome mais comum e mais falado, no golpe da Boa Noite Cinderela. Boa Noite Cinderela, sim. Tá? Existem outras drogas muito curiosas, existe o poppers. Também não conhecia, inclusive eu estou aqui com o livro nesta página que fala sobre o poppers. Fale sobre poppers. Normalmente é conhecida como a droga do gay. Normalmente ela é feita queimada para gerar uma fumaça e aquilo te dá uma certa excitação sexual. E ela tem o poder de fazer um relaxamento dos músculos anais e vaginais. Normalmente é mais consumida pelo gay, porque como ele tem o músculo do ânus relaxado, dizem que ele sente mais prazer. Olha só, essa também era uma novidade. E deixa eu te perguntar uma coisa, você que é um estudioso desse tema das drogas,
vamos voltar historicamente. Porque a droga sempre existiu no mundo, sempre aí. Mas quando que isso começou a se tornar um problema mesmo, historicamente? Onde foi? Em que país que começou a figura do traficante, o mercador, o mercado da droga? Como que ele surgiu? Olha, a droga sempre usou. Essa pergunta é muito boa, porque vai me propiciar a falar um pouco sobre a maconha, a história da maconha. A maconha é uma planta muito interessante. Normalmente é um arbusto que tem cerca de 1,5 m e é uma das poucas plantas, pelo menos a única que eu conheço, mas existem outras, que tem sexo. É incrível, ela tem sexo. Ela tem o sexo masculino e o sexo feminino. E é diferente também a planta? Ou ela tem uma diferença? Tem, na questão dos arbustos e das folhas. Olha só. Uma é diferente da outra. Normalmente, pelo efeito da luz, a planta feminina ela tem mais arbustos, mais coisas do que a masculina. Mas o interessante é que só o ramo feminino que tem efeitos alucinógenos. Diz a história antiga, desde os primórdios, sistemas de governo, romanos, persas, incas, tudo, eles já usavam a maconha. O ramo masculino não tem efeitos alucinógenos, não se presta como droga, mas foi muito usado na história antiga, na confecção de panos, de cordas. Olha só. Porque é impressionante, eu conheço, a corda feita com o ramo da maconha, ela não estoura. Uma cordinha fina puxa um navio. Forte, né? Ela é muito forte. Puxa um navio, meu Deus. Puxa um navio, ela não arrebenta. Por isso que desde os povos antigos, eles já faziam as velas das embarcações de guerra, das naus, como eles chamavam, já com a folha com o ramo masculino que eles faziam da maconha. E não tem efeitos alucinógenos. O efeito alucinógeno é único e exclusivamente do ramo feminino. Isso vem evoluindo. Já diziam que no Império Romano já se consumia a droga, a maconha já era usada pelos senadores, pelos ricos da época. Mas não há uma prova em concreto. Okay. As drogas começaram a se fortalecer, sempre foram usadas. Sim. Não vamos ser hipócritas e dizer que não. Sim, claro. Tá? Mas eu acho que começou um grande efeito, foi na década de 70, nos movimentos hippies, nos movimentos de música, que começou, que foi o ácido lisérgico, o LSD. Entendi. Daí para frente, o mercado só cresceu. Houve o mercado, eu acho claro, que é muito dinheiro, né? Muito dinheiro, começou o tráfico. Pra você ter uma ideia, o grande traficante, o tráfico internacional, ele tem uma arrecadação maior do que a do Brasil. Imagino. É uma coisa fantástica e inadmissível. O movimento de dinheiro do tráfico é uma coisa... O poder, eles derrubam o governo. Você não viu na Colômbia? O famoso Pablo Escobar derrubou o governo? Pois é verdade. E aqui no Brasil, drogas novas, novos tipos aí de droga. Você tem notícia de alguma coisa nova que está chegando e que tomara que eu queria me reportar a pergunta que eu quis falar outra coisa e acabei não respondendo, sobre as drogas sintéticas de extrema violência pelo seu alto poder alucinógeno. Eu vou citar, por exemplo, as tais drogas conhecidas como sais de banho, sim, ou a droga do canibal, voltemos aos sais de banho, ou ainda usada como a droga do zumbi. Essa droga que deu origem à série de filmes sobre o zumbi. Porque a pessoa usa essa droga, ela é tão violenta, é uma coisa que não se tem parâmetros. Quem tiver curiosidade, quiser ficar chocada, entra no YouTube e põe sais de banho, vai aparecer um jovem em Los Angeles, um jovem que você vê de boa formação, tudo, ele consumiu essa droga, ele estava com uma caminhonete nova, ele derrubou parte de uma casa, ele bateu num caminhão com a caminhonete e é praticamente uma praxe nessa droga, você não consegue ficar de pé. O que aconteceu? Ele foi se arrastando, ele chegou a um grau de loucura absoluto. Tinha um coitado do indigente,
dormindo num banco. Ele comeu os olhos da pessoa, ele comeu a orelha, depois ele comeu a bochecha, ele comeu os lábios. Isso está no YouTube? Está no YouTube. Quem quiser ver, é impactante, é chocante. Eu aconselho ver quem tem coração forte, certo? 12 guardas, quem não conhece os Estados Unidos, os guardas americanos, eles têm mais de 2 metros, normalmente policial militar, eles têm mais de 2 metros, são extremamente fortes. Nesse filme aparece esse rapaz que é de uma complexão mais fina, mais franzina. Ele derruba 12 guardas, os guardas não conseguiram segurar, fizeram um cercado em volta dele e deixaram o efeito passar. Olha só, é interessante e tem mais uma característica, dica. Você usando 2, 3 vezes, seu rosto se modifica completamente. Aí que vem a inspiração, que a pessoa parece um zumbi. Okay. A pessoa ela parece um morto-vivo. O zumbi descreve meio o que é. O meu livro eu junto fotografias de zumbis. Como que fica o zumbi? Que coisa impressionante. É boa dica essa para quem deseja assistir o vídeo, é só colocar lá no YouTube, né? E eu quero te pedir licença só um minutinho, mas eu tenho que falar da nossa querida Sua Majestade, www.sumajestade.com.br. Você que necessita transportar a sua carga para qualquer município do Nordeste, é com a Sua Majestade. Qualquer um, hein? Sua Majestade atende todos os municípios do Nordeste para o seu transporte, o transporte da sua carga. E a Sua Majestade é excelência em pontualidade e segurança. Transporte de carga é com a Sua Majestade. A Sua Majestade leva muito legal, certinho. Muito legal. Bacana. E eu queria te fazer uma outra pergunta sobre... você disse dos sais de banho, né? E eu vi um vídeo, você estava falando de vídeo, de uma droga também, um vídeo que lá dos Estados Unidos, chamada crocodilo, é isso? Isso. Essa droga não chegou no Brasil ainda, porque eu fiquei assustada com o que eu vi também. O sais de banho chegou há pouco no Brasil, graças a Deus ainda nós temos registrado 2 casos. Aqui no Brasil ela não chega como sais de banho, ela chega como miau-miau. Miau-miau. Tá? Cuidado, não experimentem, porque é um caminho sem volta, de todos os caminhos é o pior. Essa droga jacaré, ou crocodilo, ela vem de uma nova linhagem, não chegou no Brasil, ainda nós temos muito poucas informações a respeito, mas é uma droga já superior a sais de banho. É da mesma linhagem que vem a sais de banho, que a maconha sintética, que tem 53% de efeito alucinógeno, também não chegou no Brasil. Tomara que não chegue, Tem né? uma meia dúzia de novas drogas agora no mercado. Todas, cada vez com poder destruidor maior. Um efeito alucinógeno maior. É porque eles vão... esse efeito maior, eles vão misturando mais coisas, né? Cada vez eles vão colocando mais. Por exemplo, é muito engraçado, a sais de banho é feita de uma droga igual a anfetamina, misturado com uma planta que vem do leste da África, chamada bate. Ok. Essa mistura dessas drogas forma sais de banho. É uma coisa, só a pessoa que leu, que estudou, consegue ver a dimensão do que é causador essa droga. Eu queria que a produção mostre também o convite de lançamento, porque o livro do Bernardo ainda não está pronto ainda, né, não, Bernardo? Vai ser lançado no dia 27 de outubro. Numa terça-feira, né, a partir das 19h30, no Shopping Bourbon, ali na Livraria Cultura, que existe dentro do Shopping Bourbon, que é muito legal. E você vai estar lá, o endereço é a Rua Palestra Itália, tá aí o nosso internauta pode ver aí, na loja 211, piso 3, em Perdizes. Então, é lá no Shopping Bourbon, dia 27 de outubro, você vai estar lançando Drogas, o início do fim. E bacana, hein? A editora é a RC Editores. Eu gostaria de pedir permissão para, em rápidas linhas, eu resumir o livro.
Por Esse favor, livro, vamos lá. ele foi concebido, foi escrito a duras penas, ele se presta numa linguagem bem simples, que qualquer pessoa consegue entender, falar um pouco sobre as drogas, as suas consequências, não de uma forma tendenciosa, mas de uma forma apolítica e mais circunstancial e verdadeira. Você... E queria convidar cada um de vocês que estão ouvindo, eu gostaria de convidar a irem na noite de autógrafo, eu gostaria de conversar dentro do possível com cada um sobre as drogas, responder as perguntas. E aqueles que quiserem comprar o livro, vocês saibam que vocês vão conhecer um pouco as drogas, as suas consequências e as maneiras existentes de você lidar com elas. Eu quero muito que vocês vão. Será um prazer recebê-los. Quem quiser comprar, eu vou ter um prazer maior ainda de poder autografar. Espero e conto com vocês. E depois do lançamento, o livro vai estar... nas principais livrarias, começando pela Cultura, indo para a Saraiva, e será distribuída em todos os lugares. Qual o valor do livro? R$30. Interessante, o preço também interessante. E vale a pena mesmo, porque, como você disse, tem muita pouca informação ainda sobre drogas, e você venha com um livro que é muito interessante, e principalmente com esses depoimentos que são bastante chocantes, mas são verdadeiros, são pessoas curadas que conseguiram vencer, são uma das poucas que a gente tem que vencer o vício, certo? Porque para você tratar um viciado, normalmente o que acontece? Quando a família descobre que tem um filho, que tem um irmão, que tem um ente querido dependente de drogas, qual a primeira reação? Tranca as portas, tranca as janelas, se fecha dentro de casa, com vergonha e com medo que alguém fique sabendo. Esse é o maior erro. Você tem que iniciar sabendo que você não está preparado. Nenhum de nós está preparado para tratar com drogado. A pessoa precisa procurar ajuda. E não há que ter vergonha, né, Bernardo? Não, porque muito pelo contrário. É uma doença, a pessoa está doente e, claro, é possível sim a cura, não é? Você tem Como você que, trouxe aqui no livro. o primeiro atitude que você tem que tomar é o contrário do que todo mundo faz. Abra as portas, abra as janelas e grite por socorro. Procure um clube de autoajuda que você vai conversar com as pessoas, você vai ter contato. Esse é o primeiro caminho. Você vai ter contato com outras famílias que estão passando, já passaram, que podem te passar a experiência. Porque para você tratar um drogado, primeiro a família tem que se tratar. Senão você não vai conseguir. O drogado, ao primeiro momento, ele não aceita, ele rejeita. Uma das coisas que a droga faz é quebrar o elo de capacidade e de consciência, do elo familiar, do elo de amor, do elo de família. Quebra o vínculo, né? Totalmente. A pessoa só pensa nas drogas, por isso que falam, o dependente químico ele vive para as drogas e pelas drogas. E é de suma importância que a família realmente procure ajuda e faça parte desse tratamento, seja dele qual for, né? Para que a pessoa se sinta realmente amada, porque nessa hora também o amor da família, embora seja quebrado esse vínculo pela droga, é essencial para uma reabilitação. Né? Eu queria só ir um pouco mais e dizer para as pessoas o seguinte, não é a qualquer momento que você vai conseguir êxito com drogado. Existe um momento, porque ele não aceita, ele não tem mais vínculo amoroso. Ele vai na sua casa muitas vezes para roubar. Sim. Ele não vai mais para ver a família. As drogas quebraram o vínculo de amor. Então, não é no momento, não, eu vou internar, está errado. Isso você não vai conseguir êxito. Primeiro, o drogado só vai aceitar a tua ajuda quando ele chegar no fundo do poço. Quando ele parar, olhar e dizer o que eu fiz da minha vida. Nesse momento ele é permeável. Nesse momento ele quer sua ajuda. É hora de dar a mão, de tirar ele do vício. Eu acho que o terceiro estágio é internamento. Segundo estágio, você procurar um centro de autoajuda. Ok. E ele vai ali, ele começar a ter consciência, ele começar a sentir o que ele fez da vida dele. Normalmente eu cito,
O Alcoólicos Anônimos tem um trabalho fantástico. As igrejas evangélicas dentro da Cracolândia, é uma coisa impressionante o trabalho que eles estão fazendo. E eles tratam com o sistema que tem dado certo. É um sistema de autoajuda, de a pessoa procurar conselhos e saber como lidar. O terceiro passo, sim, aí é clínica. Que é uma coisa muito chata. Saibam que muitas clínicas hoje, você procura clínicas de nome, elas não estão tratando. Elas estão pegando o viciado, que é viciado em cocaína, e estão dando anfetamina, para a pessoa não sentir falta da cocaína. O que na verdade eles estão fazendo? Eles estão mascarando, trocando simplesmente a droga e só dão alta para a pessoa quando a família não pode mais pagar. Um tratamento desse numa clínica, não são todas, existem clínicas maravilhosas. Se você for internar, procure saber muito a clínica que você está pondo seu filho. Olha só, é outra dica também aqui do Bernardo, porque isso é uma grande... Vou até usar Lamentavelmente está faltando um pouco de vergonha. Exatamente, porque eu vou até usar um termo meio, mas é uma sacanagem fazer isso com o crime dos pessoas crimes. Com adictos de dependência química, né? Enfim, Bernardo, a gente está no final do programa, eu quero mais uma vez lembrar a todos que o Bernardo está lançando o livro, se der para pôr de novo, mas eu vou falar aqui, lá no Shopping Bourbon, na Livraria Cultura, Shopping Bourbon, que fica ali na Rua Palestra Itália, número 500, a loja é a loja 211, no piso 3, está aí o piso 3 do shopping, e vocês não podem deixar de estar lá no lançamento dessa obra tão importante, né? E que traz esse tema tão difícil, mas extremamente necessário de ser colocado para a sociedade, para que todos tenham o maior cuidado para não correr o risco de entrar nesse mundo, né, Bernardo? Eu só para quem não conhece, quem não é de São Paulo, o Shopping Bourbon é do lado do Campo do Palmeiras, o Allianz Parque. Certo? Isso. É um shopping bem do lado do Campo do Palmeiras, de fácil acesso, fácil estacionamento. Você é palmeirense? Você é palmeirense? Não. É que eu ia fazer uma brincadeira com você, então mas deixa pra lá. Eu sou santista. Ah, maravilha. Oriundo da cidade você também. Nasceu em Eu nasci, eu comecei a advocacia na cidade do Guarujá, em São Paulo. Maravilha. Ali eu me criei. Maravilha. Bernardo, eu quero agradecer a sua presença aqui do Esquina da Cultura. Eu falaria com você, nossa, muito mais, mas nós temos aqui que finalizar o programa. E você já está convidado para um próximo livro. Desejo a você e a sua obra todo o sucesso do mundo, que você não pare nessa, por favor. E eu vou fazer o possível para estar no lançamento e convido a todos mais uma vez para estar no lançamento de Drogas, o Início do Fim, de Bernardo Campos Carvalho, esse moço que está do meu lado e que traz um tema de suma importância para que todos nós tomemos muito cuidado com o mundo das drogas, porque é muito triste e realmente famílias e famílias são destruídas por causa da droga, né? Parabéns pelo seu trabalho e continue sendo esse moço tão bacana que você é e tão simpático, um ser humano tão especial, inteligentíssimo e que outras obras vinguem. Te agradeço muito, será uma lembrança esse programa que jamais eu poderei esquecer. Obrigada. Eu estou profundamente alegre de estar participando, podendo falar para esse público as drogas, ou que os malefícios. Eu costumo sempre dizer, a droga é o mal do século. Ela vem dizimando famílias inteiras. É complicado. E te dizer, acima de tudo, obrigado pela oportunidade, obrigado pela chance de poder divulgar o nosso trabalho. E espero que vocês me deem a honra, que vocês me deem a oportunidade de conhecer cada um de vocês que forem na Noite de Autógrafo. Espero vocês lá, espero apoio para se possa levantar essa bandeira da luta contra as drogas. Sem apologia, encarando de uma forma realista e verdadeira. Sim, realista e verdadeira, sem apologia, sem ser tendencioso, sem nada disso, né? Simplesmente levantar essa bandeira tão importante, porque realmente é um problema muito grave e que todos nós temos o risco arriscados a ter contato e claro que com a educação, que com a informação, por exemplo, da sua obra, é o mais importante para que ninguém caia nessa, né, Bernardo? Porque a droga é um caminho sem volta. Nos depoimentos do livro,
Eles falam muito sobre isso. A droga não nasceu para ser dominada, ela nasceu para te dominar. Você entra, você não sai mais. Minha amiga, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Vocês fiquem com a Flix TV. Tem mais programas hoje para você, tem mais coisas boas aqui que rola aqui na Flix TV. E eu espero vocês na quarta-feira que vem com mais um Esquina da Cultura. Esta esquina onde tudo acontece. Obrigada, Bernardo. Muito obrigado. Beijo para você e beijo para todos vocês que estão aí. Tchau, fui.